graça, acho que muito amor, e digo ao nosso grupo esse trabalho pela luz municipal bem, ajudando-se a recuperar o trabalho dos trabalhadores feito na Graça Sul. Graças a Deus, eu tive cada dia mais recebido fisicamente as pessoas viram o espectro do autismo. Então, é importante que as outras pessoas neurotípicas, ou seja, não estão dentro do espectro, consigam acolher da maneira possível esses irmãos que chegam na casa do Espírito. A atitude de amor aqui, a exposição. Nós temos palestras públicas, quartas-feiras ao noite, às 20 horas, sexta-feira, às 15 e domingo, às 9h30. Sempre o atendimento fraterno na hora antes da palestra. A Ana Cotia que faz parte da Associação Médica do Brasil. Nós somos um grupo aqui da região formado por profissionais de saúde de diferentes áreas e também outras profissões. A gente usa saúde e espiritualidade, tratando cada pessoa integralmente, como corpo, mente e espírito. Saúde mental, saúde física e saúde espiritual. O nosso trabalho ele é feito com atendimento a pacientes aos sábados, mas nós não temos um atendimento aberto. Como todos vocês que são trabalhadores, o atendimento fraterno de cada casa espírita entra em contato conosco para que a gente faça a recepção desses pacientes. Quem tiver interesse de conhecer o trabalho, é só entrar em contato conosco, dirigente na sua casa, o espírita dentro do nosso contato, a Bíblia da Luz. Quem for um profissional de saúde, quiser fazer parte do nosso grupo, também pode vir no contato. Vou passar alguns avisos, pedindo para que, por favor, deixe celulares no modo avião, no silencioso, para que a gente não interfira na conexão do seu colega ao lado na palestra. Se alguém estacionou em frente a alguma vaga de garagem ou atrás de algum carro, a gente pede, por favor, não use o carro de lugar, para que a gente não tenha interrupção também da nossa palestra. Eu vou convidar a Madalena para fazer a prece inicial, por gentileza. Ela é uma gente muito adquirida esse preconceito e aí eu não conheço cada um. Considerar para os nossos corações, respirar profundamente. Agradecer a Deus por toda a vida, a oportunidade de conversar. Pedir a Jesus, nesse período, nos faça sensíveis ao tempo de hoje, nos envolva muito sentimento de acolhimento e de paz. Que o tomar e nos servir, possa receber nesse momento a nossa gratidão. E que com o seu amor possamos nos renovar em propósito, em conhecimento e em coragem para superar as nossas dificuldades. Agradecemos imensamente a Deus. Nós iniciamos a palestra de hoje. Graças a Deus.
Agora eles estavam marcas, toda marca esse chão de São Paulo, e a gente se dá qualquer área da infância e da adolescência. Ele é médico do Hospital Público Estadual, também trabalha na FES, trabalhando dentro do departamento de cidadania das adolescentes. Esse tem uma pessoa pessoalmente, eu posso fazer perceber que vejo outros colegas dele, trabalhadores lá de São Paulo, e Jesus já disse. Vou ver alguns alunos. Eu pedi para ele passar o café na casa dele, porque não sabe um pouco lá. Bom dia a todos. Ele primeiro dizer que é uma alegria daqui, agradecer a tia, né, que a gente já cobrou o convite, se a gente possa falar um tema que, particularmente, não é só da minha área de trabalho profissional, mas isso aparece de tudo. Através desse tema, eu gosto de dizer isso também, assim, não só para uma melhor, mas uma pessoa melhor. Porque se a gente vai trazer para a reflexão de hoje, alguns convites que nós não estamos nos pés, ou chamados de tipo, temos como oportunidade de analisar o crescimento a partir dessa diversidade. Esse é o grande convite para que a gente possa fazer. Eu queria começar com uma pergunta. Quem de vocês que já teve a oportunidade de conviver ou na casa espírita, ou na vida, na minha organização, com alguma pessoa do espectro autista? Legal. A maioria, né? Então, a maioria, como a gente tem tentado fazer dentro do espírita, vai ser essa manhã, a gente tem que passar os conhecimentos da ciência. E aí, eu prometo que eu vou dar uma aula técnica, médica, então vamos sair a pesquisa de você, porque está para visita construídas. Mas a gente aprofundar isso está dentro da esquerda família e as culturas que são importantes também da gente dentro refletindo dentro da nossa casa. Então a ideia é de passar dessa perspectiva da ciência, da sabedoria, da mente e do espiritual. E esse caminho que a gente vai tentar fazer hoje com vocês. Para a gente começar, vai dar até passar aqui. Vai virar. Foi? Não, deve ter mais importantes vídeos que eles devem não pode fazer. Se for muito difícil, e para mandar uma matéria depois se tu vai por exemplo, o pacto dele. Ela não vê. Eu acho que a primeira pergunta, né, que a gente tem que trazer, repetir, e eu estava conversando com as meninas, eu entendo que a maioria de nossos trabalhadores são trabalhadores de casas que, ou da vegetação, da direito protério, a gente está atuando nesse lugar. Então, a primeira pergunta é o que a gente vai falar de onde mudou? Será que é só porque eu sou psiquiatra da infância e adolescência? Será que a gente convive com o erro do espectro? Será que a gente tem interesse em articular um tema? Ou, além disso, outras motivações importantes para que a gente converse várias temáticas dentro da vontade. E aqui eu vou usar algumas motivações para que a gente possa voltar aqui nessa manhã para a primeira delas é o aumento dos diagnósticos. Então, a gente tem todos os campos que a gente tem aumentado o número de diagnósticos de pessoas
com o transtorno do espectro autista. Isso quer dizer que isso é importante para a gente. Porque as pessoas vão chegar nas nossas casas. Essas pessoas vão buscar as saídas. Porque isso vai parte da nossa sociedade, para a nossa comunidade. Então, a gente se preparar para isso, para que a gente possa oferecer um acolhimento adequado para essas pessoas, é importante. Eu não acho importante, eu quero saber sobre isso. Se eu estou na casa subida, não vai ter como fugir disso. Eu vou precisar me preparar se eu desejo acolher as pessoas que chegam na casa subida, seja os técnicos, seja os técnicos, de uma forma que seja alinhada com aquilo que a gente aprende, com o que é o modelo das nossas vidas, que é Jesus, né? Como ele fala no Espírito. Existe, né? O que já aquela luz também. A maior dificuldade também vai na função. Então, a gente vive no momento das igrejas digitais. Eu falo que igreja digital é terra de ninguém. A gente pode ter alguém falando conhecimento, propósito, forças, intenções, frustrações, mas a gente também pode ter conteúdo de pessoas que não conhecem, ou que estão só escrevendo uma opinião, que muitas vezes não usam orientações de expansão, aquelas que a gente tem como um caminho mais receptivo. Então, a gente está aqui hoje falando sobre isso, é também um objetivo para que a gente possa ter informações mais seguras, mais organizadas, mais coerentes, para que a gente possa ter isso de uma forma mais fácil. As famílias buscam nas casas, né? Então, pais, educadores, eles vão buscar respostas para aquilo que estão vivenciando, mas também o acolhimento, o amparo, faz pensando em essas dores, porque existem dificuldades importantes dentro da vivência do espectro autista. E a gente precisa estar preparado para acolher e dar isso. E entendermos corretamente, né? Então, o autismo é um tema importante. Ele é um tema do momento, né? Se a gente vai compreender tudo isso, além das informações não muito responsáveis, a gente consegue estruturar movimentos que são mais coerentes para o que a gente entende, também com o modelo da ciência, da medicina, como mais apropriado. Tá? Mas falar disso na casa espírita, fala sim. Vamos lembrar que a gente está em uma doutrina e a gente tem 3 bases: ciência, filosofia e religião. Então, a gente buscar também na ciência aquilo que ela oferece, recursos, da melhor forma possível, para que a gente possa fazer naquela escrita, também é algo muito importante. O que é o transtorno do espectro autista? Ele tem algumas definições importantes. O primeiro é o entendimento. Primeiro entendimento que a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento. O que quer dizer essa palavra grande, né? Neurodesenvolvimento. Que é algo que vai ter uma relação com o processo de como o nosso cérebro vai ser construído desde a gestação até o nascimento e depois do nascimento. Então, não sei se vocês sabiam, mas quando a gente nasce, o nosso cérebro não nasce pronto. Ele nasce no formato. Mas todas as habilidades, as funções que a gente vai aprender, que hoje são muito naturais para a gente, quase automáticas, elas vão sendo construídas ao longo das fases do desenvolvimento. O que quer dizer isso? Existem habilidades que a gente vai adquirindo à medida que a gente vai crescendo. Então, existe, por exemplo, uma criança de 1 ano, que ela consiga falar da mesma forma que uma criança de 8 anos, a gente não vai conseguir. Por quê? Não existe uma estrutura para que esse cérebro consiga fazer isso. Então, cada fase de idade, a gente vai ter habilidades. Existe uma criança de 1 ano que consiga ter o mesmo hábito de escravo que uma criança de 3 anos, também não vai ser possível. Então, o cérebro ele vai sendo construído ao longo do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. E isso caracteriza, então, também como um transtorno. Qual é a diferença da gente falar de transtorno para doença? Porque o TEA não é pensado como uma doença. E quando a gente fala de transtorno do espectro autista, a gente está falando de um conjunto de sinais e sintomas que a gente não tem uma causa. Então, pode ser causas orgânicas, pode ser causas sociais, pode ser causas
ambientais, podem ser causas ambientais. A gente não tem uma coisa que causa, o que a gente enxerga e vê são as dificuldades que podem aparecer para aquela pessoa dentro daquele ambiente, dentro daquela cultura. Mas não é por causa de uma coisa que a gente está vendo, diferente de uma doença. Que, por exemplo, a gente poderia pensar na pneumonia. Por que pneumonia é uma doença e transtorno do espectro atencional é uma doença? E quando a gente pensa na pneumonia, a gente sabe que é por causa de uma bactéria que vai dar em determinado órgão e a gente sabe direitinho como é que vai acontecer. Se a gente não fizer nada, a gente sabe a fisiopatologia, ou seja, vai ter febre, vai ficar com falta de ar, etc, etc, etc. A gente sabe a sequência, tá? Por isso, pneumonia é doença e transtorno do espectro é doença. Porque a gente vai ter um desenvolvimento que é particular de cada um. E é importante a gente ter isso em mente, tá? Porque a gente vai ver os sintomas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, as questões de comunicação, de interação, de percepção comum, mas a gente não tem uma causa. Esse é um ponto bem importante, porque é muito comum quando a gente vai acolher as famílias que estão recebendo o diagnóstico do espectro autista, que muitas vezes as famílias se sentem preocupadas, que elas reflitam: será que eu deixei de fazer algo? Será que eu fiz algo errado? Será que eu deveria ter feito algo para que isso não acontecesse? E a resposta é não, porque não é sobre culpa, não é sobre algo que foi feito. A gente não tem essa resposta. O que a gente sabe, e vai conversar, é aquilo que a gente pode fazer para melhorar. Mas não existe uma culpabilização, uma responsabilidade daquilo que a família, o cuidador, a pessoa de cuidado deixou ou fez, ou não fez de uma forma que a pessoa desacha. Então, não é esse lugar. A gente vai ter causas, influências, né? Genéticas, ambientais e epigenéticas. Não existe uma causa única. Tá? Então, resumindo isso para a gente entender, não é uma doença, isso quer dizer que é uma forma diferente de funcionamento neurológico. Existem dificuldades importantes, existe um sofrimento significativo em relação a isso, mas a gente não está falando de uma doença, estamos falando de um transtorno. É para a vida toda, no sentido de que, por não ser uma doença, a gente não está falando de uma cura. Isso não quer dizer que não há o que fazer, pelo contrário, há muito o que fazer. A busca aqui é que a pessoa autista consiga desenvolver habilidades, funcionalidades para que ela se sinta bem dentro da própria experiência, dentro da própria vivência. Então, não é porque não tem cura do autismo até o momento que a gente não tem o que fazer, pelo contrário. Há muito o que fazer e isso pode mudar muito a trajetória das pessoas que vivem com esse transtorno. E a origem é multifatorial, né? Como a gente falou, genética, ambiente e epigenética. Vocês sabem o que significa essa palavra epigenética? Sabe? Quem sabe levanta a mão. Quem sabe levanta a mão. Quem não levantou é quem não sabe, você sabe. Epigenética é uma palavra super importante para a gente entender o porquê a gente está aqui. Epigenética é o campo da ciência que vai dizer que os fatores externos ou os fatores ambientais têm a possibilidade, a capacidade de influenciar na nossa genética. O que a gente aprendeu lá na escola? E a maioria aqui, eu acho que aprendeu igual eu, porque eu acredito que está de mim um pouquinho antes, né? A gente aprendeu que o gene ou a genética, o núcleo da célula, era responsável por tudo aquilo que a gente expressava ali. Né? Então, se eu tenho uma genética ruim, eu tenho uma genética de determinada questão, eu vou ter aquele quadro, aquela doença, transtorno, etc. Então, o núcleo, a gente aprendeu, determinava a expressão daquilo que a gente já teve. E ao longo do tempo, a gente entendeu que não é assim. Que eu posso ter uma informação na minha genética, mas dependendo dos meus hábitos de vida, das minhas experiências, da minha cultura, do acesso à saúde que eu tive, ou dos meus padrões de pensamento e sentimento, eu posso manifestar aquilo ou não. Então a ideia é de ter um ponto de tomada. Eu posso ter o tempo do lado, mas se eu vou ligar o tempo ou não, vou ligar o tempo, isso vai depender de uma série de circunstâncias. E por que isso é importante? Porque está alinhado com aquilo que a gente pensa da doutrina espírita.
Porque se a gente fosse no modelo anterior, era causa ou consequência no sentido. Se eu tenho aquilo, eu vou ter que acabou. O que a doutrina espírita vai nos dizer? Que aquilo que a gente vivencia, as coisas que a gente faz no momento, aquilo que a gente aprende, as ferramentas que a gente tem, podem mudar o curso daquilo que a gente tem de experiência programada para essa vida. Tá? Isso é epigenética, é a nossa capacidade de modificar a expressão da nossa genética. Isso é tão interessante para a gente entender, que eu tenho um trabalho muito interessante para vocês entenderem, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram 2 irmãos gêmeos, idênticos. O mesmo gênio, a mesma mãe, o mesmo pai, unitelinos, não tinha diferença nenhuma. Eles fizeram um exame desses 2 gêmeos na hora que eles nasceram. Compararam lá, colocaram no quadro os 2 códigos genéticos, que a gente chama. E eles viram que tinha 100% de compatibilidade. Era o mesmo código, os mesmos gêmeos. E eles foram acompanhando esses gêmeos ao longo da vida. Um deles acabou, do lado de vida, escolhendo uma vida mais sedentária. Então, fazer atividade física, comia caixinha o tempo todo, cuidava dos vegetais, tinha uma série de hábitos do ponto de vista físico, né? Esse trabalho que eu feito, que não eram o melhor, vamos dizer assim. E o outro acabou fazendo escolhas de fazer esporte, caminhar, viver na natureza, uma boa alimentação, etc. Depois de uns anos, eles pegaram e fizeram o exame de genoma de novo. O código genético, colocaram lá. Sabe o que aconteceu? Eram diferentes. Não eram o mesmo. Ou seja, aquilo que foi vivenciado durante a vida modificou o próprio código genético. Então, isso é importante para a gente entender que esse contexto, né, para dizer que tem muita coisa que a gente pode fazer sim. Isso não é uma sentença, isso não é uma condenação. Então, a gente precisa olhar para isso e pensar o que pode ser feito para que isso melhore, para que a pessoa sofra menos, para que a pessoa se sinta bem, seja feliz. E a gente vai buscar esse sentido. Tá? Então, isso é um pouquinho. E aqui tem um conceito, né, que é esse conceito do espectro, está aqui no nome, né, que é importante a gente utilizar. E se a gente pegar esses slides, só essa frase, a gente sair aqui com esse conceito, para mim o objetivo está cumprido. Tá? Porque quando a gente conhece um autista, você conheceu um autista. Isso quer dizer que cada pessoa autista é uma pessoa diferente. Assim como cada um de nós, neurotipos, por exemplo, somos pessoas diferentes. Com as suas próprias personalidades, com os seus próprios temperamentos, com as suas próprias potencialidades, com as suas próprias habilidades, com as suas dificuldades. Não é todo mundo igual. Não é tudo a mesma coisa. E desse olhar individual, a abertura para esse entendimento, é muito significativo e muito importante. Então, o espectro significa uma variação de representações. Cada pessoa é única em possibilidades, desafios e necessidades. O que a gente vai classificar a partir disso, mais para a gente entender as ferramentas que a gente vai precisar, é aquilo que a gente vê na literatura de nível de suporte. Né? Geralmente é nível 1, nível 2 e nível 3. Eu prefiro, apesar de ter as duas coisas, de falar nível 1, nível 2 e nível 3. Porque a gente está leve, moderado e severo. Essa é uma particularidade. Porque quando a gente fala leve, moderado e severo, a gente pode ter uma ideia de que severo sofre mais do que leve, ou de que moderado sofre mais do que leve. E a gente entende que não é assim. Né? Existem sofrimentos que podem acontecer independente do nível de suporte. O que vai mudar aqui é justamente a necessidade ou a necessidade mesmo de apoio para que eu consiga ter as funcionalidades da vida. Né? Me alimentar, tomar banho, escola, fazer aquilo que eu preciso, me comunicar de uma forma que eu consiga manifestar o que eu quero. Né? No nível 1 a gente tem mais independência, no nível 2 eu preciso de um apoio razoável no dia a dia, no nível 3 eu preciso de um apoio contínuo e mais substancial. Né? De forma que no nível 3, a pessoa sem apoio, ela não conseguiria sobreviver. Tá? Ela não conseguiria ter aí suprir as suas necessidades básicas nesse sentido. Tá? Mas desse slide, a gente já começa a falar aqui de cima, para mim já é
muito ganho. E aqui tem alguns números, né? Para a gente entender o porquê de estar aqui mais uma vez. Tá? A gente tem uma prevalência de 1 para 1.000 crianças, isso é mundial, chamado pela OMS. Nos Estados Unidos, são dados mais recentes, a gente tem 1 para 36 crianças. A gente sabe que existe uma proporção de 3,5 meninos para cada menina, ou seja, é mais prevalente, existem mais meninos dentro do espectro do transtorno do que meninas. É mais comum. Isso tem algumas explicações. Aqui vai ser a proteção genética, a proteção hormonal, as questões biológicas. E a gente tem um aumento mesmo, uma prevalência de anos. Então, tanto pela conscientização e pela prevenção, além de um possível aumento de alguns casos. Tá? Então, a gente tem aumentado mesmo o número de pessoas dentro do espectro de idade digital. E aí existem 2 pilares, né, do diagnóstico, bem resumido aqui. A gente chama de pilar A e o pilar B. O pilar A está relacionado às habilidades de comunicação e interação social. Tá? Isso, quando a gente fala de comunicação e interação social, não é só falar. Quando a gente conversa, né, e nós, neurotipos, por exemplo, a gente precisa de uma série de funções para comunicar. Então, mesmo que eu não fale nada, e tivesse que não conseguisse falar, se fosse uma pessoa portadora de deficiência verbal, não conseguisse comunicar, mas eu tivesse essas expressões, vocês iam entender se eu estou feliz, se eu estou gostando, se eu estou. Quando eu olho para vocês, eu ia cair, eu estou triste, que eu falei. Então, a gente tem uma leitura também não verbal daquilo que está acontecendo no ambiente. Isso também é comunicação. Então, não é só falar ou deixar de falar, é uma série de habilidades que tem a ver com a nossa capacidade de interagir uns com os outros. Tá? No transtorno, a gente vai ter algumas dificuldades em realizar em múltiplos contextos. Então, isso não acontece só dentro de casa, não acontece só na escola, não acontece só na casa espírita. Isso é multi-ambientes. Tá? Isso vai dar dentro do pilar A. E no pilar B, a gente vai ter aquele conjunto de sintomas que a gente tende a pensar até mais quando a gente vê em relação ao TEA, mas que não são os principais do ponto de vista do diagnóstico. Que são, por exemplo, as estereotipias, que são, às vezes, comportamentos repetitivos, que são os interesses ou atividades. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que tem uma estereotipia, por exemplo, mais comum, né? O flapping, ou o girar por si mesmo, ou andar de um lado do outro, e a gente relaciona isso diretamente com o TEA. Nem sempre, tá? Nem sempre. A gente tem que lembrar que a gente tem um outro pilar importante aqui, que é o pilar A. E o que esse pilar vai falar para a gente, né? Então, dificuldades na reciprocidade socioemocional. O que é isso? Então, é tanto uma dificuldade para a gente iniciar ou para responder interações, compartilhar e conteúdo de volta natural de uma conversa. Então, quando a gente está dialogando, conversando, quando a gente não tem transtorno, é natural que a gente tenha uma comunicação que seja de troca. Então, aqui é uma palestra, mas se fosse uma conversa entre nós, eu falo, aí eu escuto, há uma troca, né, dessa conversa. Quando a gente tem aqui dentro do espelho, a gente pode ter uma dificuldade de entender esses momentos para a gente pensa, a gente faz na mente natural. Tá? Isso pode gerar uma dificuldade na interação. Da comunicação não verbal, não é só a questão de não conseguir olhar no olho, é de conseguir fazer essa leitura, né, não verbal da comunicação, e a dificuldade de relacionamento. Então, fazer amigos, às vezes ajustar o comportamento. Então, por exemplo, o comportamento, às vezes, que eu tenho em casa, às vezes não é o mesmo que eu tenho dentro da casa espírita. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é uma verdade. Se em casa a gente se sente mais confortável, a gente fala mais, explica mais, a gente, na casa espírita a gente tenta segurar mais, né, por uma questão social. Às vezes, dentro do espectro, eu vou ter dificuldade nisso, de entender essas normas que para a gente são fundamentais, mas que existe uma barreira nesse sentido. Então, nem sempre a criança, com TEA, por exemplo, uma evangelização, vai entender que ela precisa poder ser aceitada fazendo desenho. Mas eu falei para ela, mas ela não vai entender. Vou ter que buscar uma outra forma
buscar ali o que funciona para ela, tem que ter uma flexibilidade, tem que ter uma adaptação, para que aquilo também chegue nela a partir daquilo que ela consegue captar, daquilo que ela consegue compreender. Porque não é uma questão de não querer, de birra ou de um mau comportamento. Às vezes é uma não conseguir. Eu preciso dar um exemplo muito claro disso para a gente entender, saindo da parte psíquica e para a parte física, e fica mais próximo da gente. Sabe o que seria isso? Seria o mesmo da gente pegar uma pessoa, por exemplo, fazendo um acidente, está usando um jeito, uma moto autopédica, e aí a gente vai fazer uma corrida de 5 km. A pessoa chega lá. Aí a gente olha para ela, tem um monte de gente correndo, ela não está conseguindo, a gente fala assim, você tem que correr sim. Ah, mas eu peguei o pé, eu não consigo. Não importa, corre, você tem que correr. E ninguém vai entender isso como possível, e a gente vai ficar ameaçado se a gente não coisa acontecer. Quando a gente fala do todo, é isso também. Então a gente tem que entender aquilo que é possível, e a partir daquilo a gente vai criar estratégia. Então, a pessoa que está vai quebrar, às vezes ela vai poder correr os 5 km, mas ela quer lá participar e ela vai dar 500 metros. Bom, é isso que você consegue oferecer hoje, está tudo bem, porque é o seu melhor. É o seu polo, tá viu? Então, o importante aqui não significa que você não quer se relacionar. Então, porque, ele não gosta, ele não quer se envolver, não tem sempre sobre isso. Muitas vezes ele quer, mas não sabe como. E a gente vai ter que criar funcionalidades para isso. Então, a dificuldade vai estar justamente na leitura das pistas sociais, e a maioria de nós sabe automaticamente. A gente quer mais. Para a pessoa autista, às vezes não é. Aqui tem alguns sinais de alerta que o Pedro explica, né? Eu posso deixar, só para a gente entender, isso aqui é importante, que é algo que vai ser desenvolvido. Então, por exemplo, uma coisa também que a gente precisa refletir. Não existe a pessoa tá com 30 anos e tem autismo. Nunca tive autismo, agora com 30 eu tenho autismo. O que pode acontecer é, talvez houveram sinais durante todo o processo que não foram percebidos. O diagnóstico não foi feito. Pode acontecer? Pode. Agora, a pessoa que teve desenvolvimento normal, não teve nenhuma alteração do desenvolvimento, as habilidades culturais do AP, nunca foram uma dificuldade, e de repente eu tenho uma dificuldade de interação, de comunicação e de estabelecer, eu tenho que pensar que pode ser outra coisa. Eu estou vendo. Pode ser um quadro ansioso, pode ser uma série de coisas que podem gerar essa dificuldade, tá? Mas o TEA, ele é do neurodesenvolvimento. Então, essas dificuldades, elas precisam percorrer o desenvolvimento daquela pessoa, tá? Isso é um critério. E tem alguns sinais de alerta, né? No primeiro e segundo ano. Então, não responde o próprio nome, brincar em vestido solitário, a ausência de atenção compartilhada, e às vezes a regressão do desenvolvimento. Né? Isso o que é isso? A criança aprendeu a falar, desenvolveu a fala, já está até avançado, de repente ela perde essa habilidade. Né? Ela não consegue mais conversar, não consegue mais interagir. Isso são sinais de risco, entendeu bem? Não quer dizer que, então, nossa, por isso eu lembrei de alguém que não responde o próprio nome. Já vou chegar lá em casa e falar, nossa, eu não tenho ideia. Não façam isso, pelo amor de Deus. Tá? O diagnóstico não é assim que ele é feito. Isso são sinais que a gente precisa ficar atento. E por que eu quis trazer isso? Porque a gente está falando aqui de trabalhadores, de evangelizadores. Então eu posso me reparar nessa linha de organização, crianças menores, que vão apresentar alguma dificuldade nesse sentido. Tá? Então, e aí a gente vai orientar, olha, vamos buscar uma avaliação, busca alguém para olhar isso, a gente pode fazer isso, né? E o pilar B foi o que eu falei, né? Então, os volumes privados, a existência de rotina, interesses fixos e intensos, diferenças sensoriais, tá? Então, é um conjunto de coisas e nenhuma delas faz diagnóstico sozinho de autismo. Bom, mas eu gosto muito de André Luiz. Deixar eu ler só André Luiz, das vezes está comigo. Eu acho que eu sou autista porque eu não André Luiz. Não, tá? A gente pode ter gosto, pode ter interesse. Então é sobre isso que a gente está falando, tá? É muito mais que isso. Quem vive com a ideia, quem é família de pessoas que têm
eu tenho interesse, eu gosto de uma coisa, eu gosto de pesquisar isso e aquilo, e a gente vai sair fazendo diagnóstico também, tá? Isso aqui também é muito importante, né? Pensando em tudo isso, esses comportamentos não são birra nem frescura, tá? Isso é parte do funcionamento neurológico da pessoa. Então, mais uma vez, quando a gente tiver uma criança lá na nossa hospitalização, que não consegue ficar parado, precisa sair, voltar, fica ali muito inflexível dentro do comando, tem um interesse muito fixo por algum tema, e tem dificuldades com som, com toque, com textura, isso não é porque a criança está fazendo birra, ou como a gente precisa falar porque a criança é chata. Tá? Não é isso. A gente está falando de uma dificuldade, a gente vai ter que pensar habilidades para acolher essas pessoas que chegam até nós. E o diagnóstico é complexo mesmo, tá, gente? Não existe exame laboratorial, não existe uma imagem, não tem teste genético que a gente faz para falar com a criança ou alguém técnico. Não existe. Bom, se vocês ouviram falar isso em algum lugar, é fake news. Bom? Então, o diagnóstico é feito com uma avaliação clínica detalhada e profissional qualificado experiente. Então, é um trabalho de reconstrução biográfica, é um checklist. Então, não é lá pegar uma escala, preencher XXX, preencher de mais 50 pontos. Sou 10, preencher 49, não são 10, não vai ser isso. Tá? Então, isso vai envolver uma equipe grande, com fonoaudiólogo, com psicólogo, biólogo, psiquiatra, pediatra, e é um conjunto de informações que vão ajudar a gente a se aproximar ou afastar esse quadro. Tá? Então, envolve entrevista com a família, envolve observação da criança, aplicação de escala, análise de histórico, todo um processo que não é possível, e aqui é uma crítica pessoal também, a gente fazer às vezes em 15 minutos uma outra consulta. Tá? E é esse desafio, né? O que é o normal, o que é o patológico? A criança vai se desenvolver em ritmos diferentes, isso vai ampliar ainda mais a dificuldade da gente fazer o diagnóstico. Tá? Então, a criança, às vezes, ela pode ser tímida, ou ela pode ter uma dificuldade real. A criança, às vezes, pode ter sinais leves que passaram despercebidos, que a gente vai notar só em fases mais tardias. E a qualidade, ela vai exigir, né, para entrar esse diagnóstico, uma experiência, tempo e humildade intelectual. Isso falando de profissionais de saúde, se a gente criar né? Então, a gente não sabe tudo, a gente não tem todo o conhecimento, o acompanhamento, muitas vezes, é que vai ajudar a gente a entender a pessoa que nos colocou. E aqui a gente, eu gosto muito dessa figura, a gente entender como é difícil, tá? Então, pensando aqui na presença dos testes sociais, comunicação, das implicações funcionais, a gente tem 3 quadrantes aqui, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldades sociais, mas a gente não tem ali a origem ou a causa dos sintomas. Eu posso estar falando dela, mas eu posso falar de outro quadro, que chama transtorno da comunicação social, em que eu tenho pilar A, mas eu não tenho pilar B. A pessoa tem como origem uma causa, mas tem ausência de testes sociais. Eu posso ter um diagnóstico de TDAH. Uma pessoa que tem implicações funcionais importantes e ausência. Eu posso ter deficiência intelectual, deficiência deficiências sensoriais. Pessoa que tem presença de testes sociais e implicação funcionais. Eu posso ter um quadrado simplificado. Então, vê como é difícil, às vezes, podem ser muitas coisas acontecendo ali. Então, a gente entender o tamanho da complexidade, a gente não ficar no reducionismo também simplista daquilo que a gente está trazendo. Tá? Então, isso muda. Então, a gente fala sobre baixos potenciais, então a gente pode estar falando de muitas coisas que podem simular o TEA. E às vezes pode acontecer junto com o TEA. É difícil, gente. É simples, não. Eu estou falando, a gente precisa de 1, 2, 3, 4 processos para a gente entender. Eu posso estar falando de deficiência intelectual, eu posso estar falando de multidispositivo, eu posso falar de dificuldades sensoriais e ansiedade, eu posso falar de ataxia de fala, né? Todos esses quadros, de alguma forma, são sintomas que também existem no TEA. Seja do pilar A, seja do pilar B. Tá? Então, isso acontece de uma mesma forma. E aqui,
qual que é o perigo, né, que a gente tem para um diagnóstico rápido desse tipo? Então, um diagnóstico com consulta de 30 minutos, aí eu volto uma frase que é minha. Isso não é um diagnóstico. Para mim, isso é um convite, tá? Para a gente entender a dificuldade que. Tá bom. Eu estou na hora aqui no tempo. Então, a gente tem que ter cuidado, sim, né, com profissionais com informação específica, o risco da moda, né? Isso pode prejudicar, inclusive, as pessoas que têm realmente um diagnóstico, né? Porque elas vão ter, às vezes, menos acesso, menos oportunidade das terapias, porque eu posso ter pessoas que não têm esse diagnóstico, tendo essa necessidade, e às vezes as pessoas que têm não conseguindo acesso. Né? Por isso que a gente precisa cuidar daquilo que é verdade. Né? E rótulos, né? Então a família que recebe o diagnóstico se transforma completamente na realidade do paciente. Porque a busca vai ser diferente, as necessidades vão ser diferentes. Então, é muito complicado a gente ter uma avaliação muito rasa, de repente você passar essa informação para a pessoa, aí depois passa um tempo e na verdade não era não. E a família já sofreu ali 5 anos, 10 anos com aquilo que não era. Então a gente tem que ter um compromisso ético também nesse sentido. Tá? Diagnóstico errado significa tratamento errado e atraso na vida correta. Isso precisa ser feito com responsabilidade. Bom, o que funciona no tratamento, né? As terapias, fonoaudiologia, terapia ocupacional e orientação familiar. Então, esse é o conjunto, do ponto de vista da psiquiatria, da ciência, que a gente precisa pensar para as pessoas, né, que têm TEA, ou que são pessoas autistas, para que a gente consiga ampliar o ganho de habilidades e de funcionalidades para cada um, como a gente falou, com as suas especificidades, com as suas necessidades, com as suas características, com as suas potencialidades também, com as suas habilidades também. Quando a gente fala de uma psicologia técnica, não está falando só de problema, a gente está falando de uma pessoa, e ela tem também coisas muito boas, muitas vezes melhor que a gente em muitas coisas. E a gente precisa reconhecer esse lado também, para a gente não ficar também no lugar de ficar com dó das pessoas. A gente precisa ter empatia, cuidado, mas não dó. Quando a gente olha com dó das pessoas, a gente está olhando para ela e dizendo intimamente: você não é capaz. Eu não reconheço que você é a sua força. A gente tem que ter compaixão, empatia e olhar. Olha, eu vejo que você as suas dificuldades, estou aqui para te ajudar, mas eu também vejo que você tem de bom. Também vejo as suas potências. Vamos trabalhar isso, vamos fortalecer esse lado. Está tudo bem, porque a gente também é neurotípico, não tem ideia, também vamos ter a nossa potencialidade, também vamos ter as nossas fraquezas. E a gente vai precisar do que cada um necessita. Bom, então não é a gente menosprezar, mas também não é a gente diminuir as pessoas. Tá? Então isso vai envolver uma série de coisas aí que a gente precisa trabalhar. E aí, qual é o papel da família nisso tudo? Né? Que é um ponto super importante. A família é o primeiro e mais importante ambiente de desenvolvimento da criança. O que eu vejo dentro da minha prática profissional? Quando a gente consegue dar uma atenção para a família, e a gente espiritualiza essa família para que ela continue fazendo os estímulos, as questões, as práticas em casa, o desenvolvimento da criança é muito maior. E vejam bem, mesmo que seja uma criança que passa 20 horas por semana na terapia, o que são 20 horas de terapia em relação ao tempo que ela está em casa, o tempo que ela está com a família. Então, quanto mais a gente prepara, acolhe, dá suporte para a família, recurso, melhor o prognóstico, maior o ganho de habilidades e funcionalidade que essa criança vai ter. E tem as dificuldades também, né? Então, a exaustão dos cuidadores, né? Porque ela é real. Há também os irmãos que precisam muitas vezes de atenção, das famílias, né? Que são mais estendidas. E aí a casa explica como um ponto seguro, né? Onde essas famílias vão chegar muitas vezes exaustas, confusas e com o coração partido por inúmeras coisas que foram vividas. Tá? E aí é a nossa responsabilidade, né, da gente construir um lugar de acolhimento genuíno, né? Não só para a pessoa autista, mas para a família também, que vai precisar de cuidado.
E aí eu costumo brincar que a minha profissão não deveria chamar psiquiatria de infância e adolescência. Ela deveria chamar psiquiatria da família. Porque a gente precisa cuidar da família. A família bem, a família não cansada, não sobrecarregada, vai ajudar muito mais do que uma família saturada, cansada, sobrecarregada, cuidada, se a gente não olhar para ela. Vamos voltando então. Agradeço a paciência com a fila da lanchonete. E só lembrando que a gente está com os papéis das perguntas no final, tá bom? Bom, vamos voltar, todo mundo com café, sentados. Eu vou dar uma limpada na cabeça e remar mais difícil. A gente vai entrar agora num campo talvez mais próximo, né? Da vivência nossa, da nossa vida, daquilo que a gente vai fazer propósitos para nós também. Então, a primeira coisa é como a gente vai entender o que a gente está falando de ideia, mas é a forma de a gente pensar, né, o cuidado da associação médico-espírita, abrindo um pouquinho esse diálogo. Né? Então, a gente vai partir do pressuposto que é super importante, que ciência e espiritualidade não são opostos. Né? A gente não precisa excluir uma coisa para cuidar da outra. A gente precisa negligenciar o corpo para cuidar da alma, ou cuidar da alma e negligenciar o corpo. As coisas podem trabalhar em conjunto, tá? E esse conjunto é o que a gente vai entender. A gente vai olhar para o corpo, sim, entendendo a dimensão biológica, então, como a gente estava falando aqui, da questão do cérebro, da genética, do funcionamento, do campo da medicina, da ciência, das áreas da saúde como um todo, a gente não pode excluir essa parte. A gente vai olhar para a mente como uma dimensão, a gente vai falar de emoções, comportamentos, as questões de aprendizagem, de vínculo, né, que está no campo da psicologia e terapia, e a gente vai olhar para a dimensão do espírito, né, essa dimensão transcendente. E da nossa perspectiva enquanto espíritas, é um ser imortal. Né? Isso muda tudo, porque se a gente olha só a parte do paradigma materialista, a gente vai pensar num conjunto de ferramentas que vão atender a esse paradigma. Né? Seja ele físico, seja ele psicológico. Mas quando a gente vai percebendo e se apropriando da ideia de que nós, não está contemporâneo, a gente vai se apropriando dessa ideia, né, de que somos espíritos em processo de aprendizado, a gente vai começar a se questionar. Então, quais são as ferramentas e os recursos que, do ponto de vista espiritual, podem ser agregados, podem ser complementados dentro do cuidado que olha para o ser humano como um ser material, mental e espiritual. Então, é essa perspectiva que a gente vai tentar trazer para tudo assim que a gente olha, e aqui no caso do técnico. Né? Então, a luz que ele vai cuidar e cuidar do ser humano na sua integralidade. A gente não pode tratar o corpo ignorando o espírito e nem cuidar do espírito ignorando o corpo. Nesse sentido, né, o autismo não é uma condição do corpo físico, mas ele é uma experiência do espírito. Né? Então a gente tem o efeito do corpo, mas por trás desse corpo existe um espírito passando por aquela experiência. E aí a pergunta que vai ser naturalmente se desdobrar disso é: qual é a necessidade desse espírito? O que esse espírito tem para aprender, assim como nós também temos para aprender. Tá? Porque a gente vai ampliando o nosso entendimento. E ambas as dimensões vão merecer igual respeito e cuidado. Então, é esse conjunto que não exclui, mas soma. Eu gosto muito de uma imagem para a gente entender, falo isso algumas vezes, que é a imagem da torneira do balde. Então, imagina que a gente tem um balde, bate uma torneira, e aí, naturalmente, a água que cai nessa torneira, ela vai cair no balde, a gente no balde vai ficar vazando. Se eu tenho um problema técnico lá na captação dessa água, eu tenho uma água que vai cair na torneira, que é uma água barrenta, lodosa, com suas impurezas, naturalmente a água que foi encontrada no balde também vai carregar essas questões. E aí, se a minha intenção é ter uma água limpa nesse balde, eu pego aí uma caneca, começo a tirar a água desse balde, o que vai acontecer depois de mais ou menos uma hora? O que vocês acham que vai acontecer? Vai ficar limpa? Vai ficar suja?
ela vai continuar suja. Porque se a torneira está caindo água suja e eu fico lá com a caneca, eu posso ficar lá 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, que eu vou ficar cansado, mas a água vai continuar suja. É isso? Agora, se eu vou lá na onde está o problema, conserto lá o treinamento da torneira, a água passa a sair mais limpa. E naturalmente a medida que ela vai caindo no balde, com o tempo a água você vai transportar tudo aí, no tempo período, a água do balde você vai estar limpa. Ela vai trocar, né? Ela vai ficar no balde. Se eu pego a caneca nesse momento, o que eu faço no processo? Mais rápido, né? Eu estou tirando a água para ali, a água vai caindo, rapidinho, muito melhor. Vamos fazer um exercício. Imagine esse balde é o nosso corpo físico. A torneira é o nosso perispírito. E a água é tudo aquilo que a gente produz através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Dependendo daquilo que eu estou produzindo, o corpo vou ter uma coisa. Agora, se eu fico ali somente cuidado do corpo o tempo todo e não faço uma mudança naquilo que está sendo produzido, naturalmente a experiência vai se repetir como uma pedagogia. Então, se eu tenho um convite para olhar também para a parte interna, né, do nosso aprendizado, e aqui eu estou falando de interno, estou falando de nós enquanto pessoas, tá? Isso vale para todo mundo. A gente olha para a necessidade de aprendizado espiritual, a gente vai mudando o nosso comportamento, o nosso padrão de pensamento e de emoções, naturalmente aquilo que a gente vai colocando no balde do corpo físico também vai se modificando. Mesmo que a gente não se fale de uma cura nesse momento dessa experiência, espiritualmente a gente está se tratando, a gente está aprendendo, a gente está evoluindo. Então, quando eu pego a caneca, é como se eu estivesse utilizando todos os recursos possíveis do ponto de vista material, e é importante que a gente faça, mas eu não esqueço também de olhar para o essencial do nosso entendimento, que são as questões espirituais. Então, é essa integração do cuidado do corpo, mente e espírito que a gente entende como um caminho de tratamento, seja ele em que condição for, tá? Não só na terra. E aí tem uma coisa importante, né? A primeira coisa é a gente ter cuidado especificamente na casa espírita. Cuidado com o reducionismo kármico. Tá? O que é isso? É autista porque fez tal coisa na vida passada. Quem falou? Quem disse? Com que propriedade a gente vai conseguir afirmar isso? Quem aqui não fez alguma coisa na vida passada? Alguém levantar a mão e sair correndo. Ninguém está aqui na primeira experiência da vida. Né? A gente entende que a gente está em múltiplas experiências. Então, todos nós temos os nossos acertos e desacertos das experiências vividas. Então, não é porque a gente fez ou deixou de fazer alguma coisa que nós temos determinada condição ou não. Tá? Isso é um reducionismo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, esse tipo de afirmação, ainda às vezes com intenção de ajudar, de explicar, de consolar, é uma informação reducionista e prejudicial, porque ela vai simplificar a complexidade espiritual, causa sofrimento das famílias e, na verdade, contra o propósito do ensinamento espírita com profundidade. Isso é isso, tá bom? Porque, inclusive, a pessoa pode escolher vir na condição autista para aprender algo, para ensinar algo, por um convite de experiência de crescimento daquela família. Não necessariamente é uma necessidade de expiação. Pode ser? Pode. Como qualquer outra condição que a gente poderia vivenciar, seja típica ou neurotípica. Então, o fato de viver uma questão, ela não fica no que fez de fazer na vida passada. Tá? Olha o que Emmanuel vai falar lá em Pensamento de Vida. Ele vai dizer que as provas não são castigos, são oportunidades de crescimento, elaboradas com cuidado e amor pelos planos superiores. Então, às vezes a pessoa nasceu hoje na condição autista, por algum motivo que a gente não vai querer entender, que a gente não tem essa capacidade. E vocês imaginam que para que ela chegasse aqui hoje, nessa condição, nessa experiência, que é, sabiamente, a melhor experiência para poder ter no momento, que é o momento presente, quanta coisa foi necessária ser feita para que isso acontecesse? Que a gente nem consegue medir. E aí, às vezes, com a nossa prepotência, com a nossa arrogância, a gente fala: é porque você fez tal coisa no passado. Por que a gente não pode falar? Não, você veio para que a gente possa aprender com você. Você veio para que a gente possa ser mais humilde, para que a gente possa ter mais flexibilidade, para que a gente possa aprender a lidar com o diferente,
para que a gente possa ser mais inclusivo. Por que o aprendizado não pode ser nosso em relação à necessidade do outro? Por que tem que ser um castigo, uma punição por algo que ele fez e deixou de fazer quando foi passado? A gente precisa rever essas questões. Quer dizer que não existe lei de causa e efeito? Não. Mas o que é a causa do efeito que a gente está percebendo? A gente não tem capacidade de determinar isso. A gente precisa ter essa clareza. Né? Porque o convite não é de punição de castigo, é de aprendizado. Tá? A Vera Luz vai dizer lá no seu canal, o planejamento reencarnatório é apresentado como um processo complexo, com múltiplas variáveis, envolvendo equipes de orientadores e análise de múltiplas existências. Então, uma pessoa está no mundo espiritual, tem uma equipe gigantesca do nosso lado, que preparou, estudou há 30 anos para que a pessoa viesse naquela condição, naquele propósito, naquela intenção, naquele motivo. Quem já leu lá a encarnação do Segismundo? Né? Teve toda uma intervenção para isso, aí a pessoa vem e fala assim: acho que é errado, né? Eu acho que eu tenho que fazer uma auditoria no processo reencarnatório dessa pessoa, porque eu acho que se não fizer da forma correta. Desde que a arrogância nossa, a prepotência nossa, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Tá? Ninguém tem esse poder, ninguém tem a habilidade para afirmar a causa espiritual específica de uma condição. Porque, cara, A causa B é ir contra o próprio ensinamento espírita e o que envolve a complexidade do nosso conhecimento. A gente não precisa se preocupar com isso. Que diferença que vai fazer para o indivíduo saber o motivo, o que fez na vida passada para estar naquela experiência? A pergunta que a gente precisa fazer, independente do contexto, que é para todos nós, individualmente, não é o porquê, é o para quê. Qual é a função daquilo nesse momento da minha vida? Qual é o aprendizado que eu preciso ter a partir daquela experiência? Eu, enquanto indivíduo, e eu, enquanto família, e eu, enquanto comunidade. Porque o aprendizado é coletivo. Ninguém vive sozinho. Então, mesmo que eu não esteja passando pela vivência atual, da experiência atípica, mas que eu vivo num ambiente familiar, social, comunitário, religioso, em que eu convivo com essas pessoas, eu tenho algo a aprender com aquilo. Isso também é parte do meu conhecimento. E a pergunta que a gente tem que fazer é essa: o que eu preciso aprender com isso? Né? Que esteja alinhado aos princípios norteadores dos ensinamentos de Jesus, tá? E não de uma condenação. Toda existência é oportunidade. A encarnação não é punição, é uma oportunidade de crescimento e evolução do espírito. Então o espírito não é castigado. Quando a gente encarna, né? Eu encarno como autista, ela não é inferior porque ela é autista. Ela não está sendo punida porque ela é autista. Então, quem é autista é porque fez coisa pior na vida passada, e eu sou autista, não fiz nada errado. Assim. Tá bom, conta outra. Né? Porque senão não está aqui. As experiências são particulares. Então, a pessoa vivendo na condição autista não é porque ela foi pior ou melhor. É a necessidade daquele espírito. Tá? É um espírito de jornada evolutiva com cada um de nós, com as suas próprias provas, visíveis ou não. Bom, e a gente vai ver lá no livro do Espírito, na questão 132. As provas são escolhidas pelo próprio espírito, em consenso com seus orientadores, visando o progresso, na sua grande maioria. A gente sabe que existem interações que são compulsórias. Quando a gente não. Mas na grande maioria há uma combinação, vamos dizer assim. Né? O processo, na maioria das vezes, é livre, amoroso e evolutivo. Nunca punitivo. Tá? Então vamos mudar esse mindset, vamos dizer assim, né? Esse padrão de pensamento. A gente não está aqui para pagar, a gente não está aqui sendo punido, a gente está aqui para aprender, para crescer. A pedagogia divina é amorosa nesse sentido. Tá? E a condição atual é transitória. Ninguém é tão grande que não precisa de auxílio, nem tão pequeno que não possa auxiliar. Nada do nosso pai. O espírito é eterno que vivemos hoje é apenas um capítulo. Né? Então, o fato de eu estar nessa experiência agora, quer dizer, espiritualmente, que eu vou estar sempre nessa condição. E o fato de eu não estar nessa condição agora, não quer dizer que na próxima vida eu não passe por essa condição. Por uma necessidade, seja ela conforto. Então, trabalhar a favor disso é trabalhar a favor de nós mesmos. A gente não sabe se na próxima encarnação quem vai vir na nossa história. E aí, de mundo que eu vou querer que me acolha se eu tiver que passar por essa experiência?
Como eu vou querer ser recebido na casa espírita se eu tiver que encarnar nessa experiência? Porque aquilo que eu vou construir hoje, fora dessa condição, vai ditar tudo que vai ser ofertado, se necessário, para mim utilizar quando eu tiver nessa condição. Então, a gente não sabe. Então, é melhor a gente preparar, se a gente tivesse vir, seja mais confortável. Tá? E o que a gente pode fazer, né, na casa espírita, pensando nisso agora de uma forma mais prática? Tá? Para a gente pensar primeiro, o ambiente sensorial. A gente pode pensar, e aí vai, claro, eu entendo isso, vai depender de recursos, de necessidade, de ambiente, de uma série de coisas, tá? Aqui a gente vai falar daquilo que seria o ideal, tá? Não necessariamente vai ser assim em todo lugar. Primeira coisa é o ambiente sensorial. Então, a adesão para luzes muito fortes, som alto, multidões. Esses níveis podem ser extremamente agressivos, tipo o autista. A gente vai precisar adaptar o ambiente, pode ser a primeira forma de acolhimento, tá? Então, eu tenho alguém na minha casa espírita que tem essas dificuldades, né, sensoriais. A pergunta é, tá, o que é possível ser feito para que essa pessoa se sinta mais confortável aqui dentro? O que eu posso fazer, né, para que ela se sinta? Só de pensar e abrir espaço para isso, as ideias vão vir, né? E a gente vai fazer aquilo que é possível, tá? Pacientes com comportamentos diferentes, então as disfotias, a inquietação, a dificuldade de estar sentado, não são falta de educação, são expressões do funcionamento neurológico e a gente vai pensar em como acolher sem julgar. Isso é essencial, né? Então, às vezes a gente chega num lugar, em algum espaço, aí tem uma criança autista, aí a gente olha e fala assim, eu já ouvi isso muitas vezes, tá? Em vários lugares. Vai dar esse menino. A gente não deve fazer isso, porque não é uma questão de presença ou ausência, é uma questão de funcionamento. E aí a gente vai buscar os recursos necessários para fazer isso funcionar. Nossa, vai estar correndo para palestra. Vamos buscar uma estratégia que funciona, né? Tem alguma coisa que essa criança gosta, atrativa, eu vou chamar ela para trazer, vou levar ela para lá, vou chamar ela para perguntar para a mãe, também pode fazer isso. Olha, Ana, o que você acha que dá para fazer aqui para que você fique mais confortável? Tem alguma coisa que você conhece, que me todo dia? E aí ela vai te dar uma pista, ela conhece o filho, né? O cuidador, o pai, conhece o filho. Então a gente precisa ter essa abertura, porque se a gente ficar no julgamento da crítica, a gente não vai alcançar esse lugar, né? A gente não vai achar a solução. A evangelização, às vezes, com adaptações, né? Então, material visual, atividades concretas, respeito ao tempo da criança. A evangelização ela pode também ser inclusiva, né? Então, se eu tenho uma criança não verbal, etc., será que eu posso fazer uma atividade que vai ser mais lúdica? Posso fazer uma atividade que vai ser mais um vício visual, mais desenho? Né? Quando a gente se propõe a dar a evangelização, e eu tenho uma criança com a necessidade de autismo universal, isso vai exigir algumas custas, né? Buscar material, etc. Não vai dar para criar, só vou lá no sábado, não penso em nada, e de repente chego lá e vou falar da empresa. Vou precisar me preparar, né? Então é um compromisso que a gente assumiu com isso. Bom. E o acolhimento da família, né? Então, escutativa, empatia, ausência de julgamento, o passe e a água frutificada são oferecidos com amor, sem pretensão de curar, né, o autismo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos evitar a frase, isso é karma, ele está pagando, na próxima vida vai ser diferente. Não vamos, né? Não é esse o karma. A caridade que mais cura é o da acolhimento sem condições. Tá? Se você quer curar alguém, de verdade, seja caridoso, acolha. Esse é o nosso papel, né? E não necessariamente ofertar coisas que a gente não sabe, né? A gente não tem essa capacidade. O que a gente não deve fazer na casa espírita? Aí são propostas, tá? A gente não deve diagnosticar espiritualmente. Então eu vejo que ele é autista por causa de vidas passadas. Isso não é papel nosso na casa espírita. A gente não tem essa autoridade, tá? Então a gente tem que ter cuidado com essas falas, tá? Isso pode ajudar no trabalho de casa, no grupo que está olhando, mas a gente tem que ter cuidado em trazer isso para as pessoas, em trazer essa mensagem para a família. Tá? A gente tem que ter um cuidado importante com isso. Não substituir o tratamento médico. O tratamento espiritual é um complemento ao cuidado médico de saúde de uma forma, não um substituto. Sugerir à família que abandone as terapias é irresponsável e potencialmente danoso.
né? Então, uma pessoa chega na casa espírita, tem uma organização, não, você não vai ter não, aqui a gente cura tudo. Aqui a casa é tão forte, você vai chegar aqui de um jeito e vai sair melhor. Não faça isso. É irresponsável, né? A casa espírita mudar complementaridade. E se é complementar, não é menos importante, a gente tem que entender. O que a gente pensa em complementar é como se fosse uma relação vertical. O tratamento físico é mais importante, a gente é só um complemento, né? É aquele que restou. Não é sobre isso. É uma horizontalidade. Tem recursos que são para o corpo, tem recursos que são para a mente, tem recursos que são para o espírito. E eles têm uma igual importância. Mas a gente está tão habituado nessa questão do espiritual ser o que sobrou, vamos dizer assim, que a gente pensa que é menor. Quer ver? Então, por exemplo, que eu vou dar. A gente está passando uma dificuldade super importante na vida, e aí a gente fala assim, agora lascou. Aí busca o médico, busca ali, faz tudo, corre atrás e tal, faz mil avaliações, fiz tudo, o negócio não resolveu. Aí preciso mais um pouco para cá, não resolveu. Aí no final o que a gente fala? Ah, não, mas é só quer. Exato. Como ser exato, fosse muito menos importante. Eu falo assim, começa exato no começo, e talvez a gente melhorar no processo todo. Mas às vezes a gente tem essa ideia de que aquilo que foi espiritual é o que restou. Né? Depois que já deu certo, eu vou buscar. E na verdade, complementar é aquilo que percorre o processo junto com a gente. Então, não é uma coisa pior do que a outra, é uma coisa que se junta a outra dentro do tratamento. Tá? Não julgar a família, mas como? Se orassem mais, se viessem mais no centro. Né? Vocês estão achando estranho? Eu escuto isso. As frases não são menções, elas são frases reais. Por isso a importância da gente não sobre elas. Né? Esse tipo de julgamento acrescenta culpa quem já carrega com 19. A casa deve ser alívio, não mais sofrimento. Tá? E não tratar o autista como um coitadinho, aqui pensando naquela palavra do dom. Né? Ele é um espírito digno, com potencialidades únicas, merecedor do respeito integral, não de pena ou também não de superproteção, que às vezes pode ser um movimento. Tá? Então o que a gente tem que olhar é uma pessoa como é, com as suas características, com as suas dificuldades, com as suas potencialidades, e a gente vai ter que reconhecer também lá no mundo, né? Dentro dessa perspectiva. Então, qual que é a mensagem final que eu quero deixar para vocês a partir disso? Fora da caridade, nossa salvação é a maior caridade, e a maior caridade é o respeito dentro dessa perspectiva. Tá? Respeito ao autista, a sua individualidade, seu ritmo, as suas diferenças, reconhecido que ele, antes de tudo, espírito imortal, que assim como qualquer outra pessoa, está ali buscando a sua luz e seu aprendizado. Tá? Respeito à ciência, o diagnóstico responsável, as terapias baseadas em evidências e ao trabalho sério dos profissionais de saúde que se dedicam a isso, independente da área do corpo. Respeito às famílias, as batalhas diárias que travam muitas vezes em silêncio, a exaustão, a sua fé e ao seu amor incondicional por aquelas crianças que passam por isso, que exigem uma medicação. Eu olho, né, a comunidade da internet, a gente está em contato e fala assim: meu Deus do céu, eu e as mães, e eu falo assim: o que eu estou fazendo? Quem está me ensinando é ela. Eu não conseguia fazer um terço do que essa mãe está fazendo para cuidar dessa criança. Né? A necessidade é imensa. Então, a gente olhar com respeito também para a força daquele outro ser que está ali cuidando, se distanciando do julgamento, é muito importante. Tá? Respeito à complexidade espiritual. Não buscar julgar, reduzir ou simplificar, mas contemplar a comunidade da emergência. Então, a casa espírita que acolhe a consciência, amor e bom senso, no meu entendimento, ela cumpre a sua missão. Tá? E para encerrar, eu queria deixar essa frase. Né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aqui está faltando a parte mais importante dessa frase. Qual é? Faltou o que mesmo? Amai-vos uns aos outros como os outros como eu vos amei. Faltou a parte mais importante. A si mesmo e mais. Amar a Deus. Sabe qual é a parte mais importante da frase falando aqui? O ponto final. Sabe por quê? Não tem vírgula. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, mas se
Se for assim, não vale. Mas, se for autista, não vale. Mas, se for, não vale. A parte mais importante que eu falei é colocar o condição. Porque não tem condição para isso. É a mais do aluno também de ponto. Acabou. Então, a mais dos alunos também sem exceções, sem rótulos, sem condições. Então, meu convite é que a gente possa construir junto um ambiente de amor, de acolhimento, não só para as pessoas do espectro, que é o objetivo de hoje, mas para todos nós. Bom, muito obrigado. Oi, gente. Eu procurei agrupar um pouco as perguntas. Se alguém não se sentir com a sua pergunta representada, você só levantar a mão e aí a gente complementa. Tá bom? Primeiro, eu fiz um agrupamento com uma parte de diagnósticos. Seria diferente o diagnóstico do adulto ou da criança, ou é mais complexo ou não? E quando esse diagnóstico é na fase adulta, como ajudar a família a se adaptar com esse diagnóstico? É mais difícil na fase adulta por um motivo. A gente precisa, para fazer o diagnóstico, a gente precisa de uma biografia. Então, muitas das vezes, acessar toda a história do desenvolvimento para que a gente possa corroborar esse diagnóstico é mais complicado. E isso é fundamental para fazer. Tanto que a pessoa às vezes já não lembra, né, do que aconteceu, às vezes não tem a família que conviveu perto, para a gente conseguir um pouco informante entender um pouco dessa evolução. Então, isso é uma dificuldade. Pode acontecer a criança, ela está observando, está vendo, está no momento do que está acontecendo a coisa. Então, facilita. Você vai vendo você mesmo as dificuldades, vai conseguir relatar a escola, relatar a família, relatar o psicólogo. A gente consegue ter uma clareza maior do que está acontecendo. Né? Então, o adulto acaba sendo mais difícil. Mas no momento que a gente consegue fazer isso, a gente tem um diagnóstico, aí o caminho é o mesmo, tá? Em relação à família, tanto a criança como o adulto. Né? Se é um adulto, às vezes, mais funcional, às vezes a dificuldade maior é para ele mesmo, né? De buscar esse entendimento, de não se sentir mal por isso, de não se sentir culpado, de não sentir aquilo como uma inferioridade. Mas ajudar a enxergar também, apesar das dificuldades que são diferentes, tal, professor, também as suas potencialidades, também as suas características boas, também tem para aumentar esse mundo a partir dessa vivência que ele vai articular. Então, é um conjunto de construção, né? A gente vai demorar um tempo para fazer isso, mas tem um processo que é possível ser feito também. Uma pergunta minha que complementa, né? Muitas vezes a gente vê pessoas, adultos jovens, adolescentes, com o diagnóstico de autismo versus uma doença séria, no caso de câncer ou uma doença debilitante, por exemplo. Existe diferença para esse momento? Que fala do diagnóstico? Isso, eu tive um diagnóstico de autismo, ou eu tive um diagnóstico de câncer, ou de uma doença degenerativa ou por exemplo. Né? Então, a pessoa que teve o diagnóstico de autismo, ela lidar com a vida depois do diagnóstico, diferente de quem teve o diagnóstico de uma doença que provavelmente vai levar a vida toda. É diferente, né? Mas não quer dizer que é mais ou menos sofrido. Né? Não é uma luta de quem sofre mais e quem sofre menos. São coisas diferentes. Né? Então, para a gente entender, por exemplo, as dificuldades que eu vou ter de uma pessoa, por exemplo, que está com um pé quebrado, são diferentes de uma pessoa que está com uma pneumonia. Mas cada um vai ter o seu tipo de dor, a sua experiência, seu cuidado individual. Né? Então, isso é diferente nesse sentido, mas não é mais ou menos pior. Isso vai depender muito mais do indivíduo. Então, é uma olhada muito individualizada, entender a pessoa, para a partir daí a gente ver qual vai ser a proposta de cuidado a partir disso. Agora, com o tema inclusão. Se é favorável, é mais favorável ser salas de aula com a inclusão, então crianças com diversas deficiências, junto com crianças
sem nenhuma deficiência ou salas separadas? Isso. Depende, tá? Vai depender de várias coisas. Vai depender da funcionalidade da criança, vai depender do nível de suporte, vai depender da tolerância dela, de ficar no ambiente com várias outras crianças, né? Isso vai existir dentro do novo, isso é difícil, porque vai existir um horário visual para cada um. Não dá para padronizar, então é autista, então tem que ficar todo mundo do mesmo jeito. Porque vai funcionar assim. Então, uma criança, às vezes, vai super funcionar, estar na sala junto com outras crianças, com suporte, ajuda, ela se sente bem, feliz, confortável. E pode ter uma criança que se segura muito nesse ambiente com muitas crianças. Eu vou ter que colocar talvez num ambiente mais reduzido. Mas há a possibilidade de, a partir dessa especificidade, eu trabalhar com a funcionalidade para que ela consiga também a adaptação e ir ampliando a capacidade de estar num ambiente mais coletivo. Então, o que vai demandar é a necessidade de cada um. Então, isso vai depender da necessidade da criança, mais do que aquilo que eu acho que é. Tá? Então, eu acho que é importante estar tudo na mesma sala. Isso é uma visão minha, não é uma visão a partir da necessidade do indivíduo. Porque para ele, talvez pode ser diferente. Agora, se a gente vai para a necessidade do indivíduo, aí a gente consegue ser mais eficiente e funcional para aquela necessidade. As crianças percebem que elas estão sofrendo um preconceito? Percebem e muito. Não percebe, por exemplo, que quando a gente vai falar de comorbidade, e aí principalmente pensando em quadros depressivos, ansiosos e negativos suicídio, o fato de ser sério, eu aumento o risco em 3 a 4 vezes mais de desenvolver um quadro depressivo ou ter uma reação suicida grave ou comportamento não autolesivo, tá? Independente de outras condições, porque a percepção de exclusão ou diferente, ela é um fator de risco para o adoecimento mental ao ponto de vista do corpo, né? Dos quadros depressivos, comportamentos autolesivos, então, geralmente as pessoas, isso mais no nível 1, né? Que a gente falou do suporte, tem uma compreensão maior, quando elas desenvolvem um quadro depressivo, ou quando elas têm algum comportamento suicida, elas são de muito mais risco de forma seletiva, tá? Geralmente são tentativas importantes, graves, com meios mais graves. Então, há um risco inerente, justamente por esse conceito dessa característica de ter essa percepção de desenvolver quadros mais graves, não relacionados à epidemia, mas como uma consequência. A gente viu brilhantemente na sua explanação que o amor, e principalmente a última frase, né, amai-vos uns aos outros como eu vos amei e ponto, né? Quando a gente segue na casa espírita ou em qualquer lugar, qualquer pessoa, se a gente usar o amor e a empatia, a gente vai abranger a grande maioria dos casos. As pessoas entrariam aí, ou existe algo que a gente poderia fazer com todos, que já protegeria de alguma maneira a pessoa com o tempo? Eu acho que sim, eu acho que a busca, né, do projeto amoroso, ela é universal, né? Ela tem que funcionar para tudo que a gente faz, né? O que vai existir um pouquinho mais na vida é essas particularidades, que são mais do ponto de vista da organização, do movimento, como chega, quem olha, quem cuida e tal, do que uma postura, porque a postura é independente da forma que eu vou trazer isso, né? É uma vontade sincera de acolher com amorosidade, fazer a pessoa se sentir bem naquele espaço. A forma ela vai variar de acordo com a necessidade, mas eu acredito como universal. E como trabalhar um trabalhador quando percebe que ele acolheu a pessoa de uma maneira que ele achou que era a melhor possível, mas depois ele sai desse transtorno e percebe que ele poderia ter feito diferente? Eu acho que a gente exercitar com a gente também nosso amor e nossa compaixão, que a gente nem está presente, né? A gente não vai acertar sempre a melhor forma, a gente se cobrar desse tipo, a gente está mais correndo o risco de cair com autoculpa, não paralisação, do que no aprendizado. A gente vai ter desacertos, né? A gente está aqui para isso mesmo. A
A gente precisa ter essa abertura de querer aprender, de querer melhorar, de querer ver formas melhores. A gente tiver com essa intenção, errar faz parte do caminho. Né? Se alguém aqui não está errando, eu vou falar, mas não levantar a mão, porque eu vou sair correndo. Porque está errado. O erro faz parte do aprendizado. O que a gente precisa entender é aprender com essa dificuldade, que a gente ia aprimorando. Né? Então, eu acho que é esse olhar também de humildade, de entender que a gente vai errar. Faz parte de entender que a gente consegue ouvir, consegue aprender e vai aperfeiçoando a cada passo. Agora, o último tema, que sendo ano, né, a gente estuda e aprofunda a parte científica, tanto da doutrina quanto da medicina em si. Um tratamento de obsessão, ou entender moral de vidas passadas, pode trazer a cura? Não, né? A gente não trabalha com cura. Né? Vamos lembrar que a gente tem um outro lugar. A cura, primeiro que a cura não é nossa. Se alguém tem capacidade de curar, é Deus. Né? E a gente ainda está lá e ainda vai chegar, porque a gente precisa ficar pertinho dele. Né? Quem cura é ele. Né? A gente cura. Qualquer etapa que a gente faz, qualquer instrumento. Agora, o que vai determinar a cura ou não é Deus. Ah, então é uma coisa impossível? Também não. Mas a gente tem algum controle sobre isso? Não. Porque quem cura é Deus. Né? Então, o que a gente vai ofertar, e aí não é só para o velho, é para qualquer coisa que nos procura. A gente vai ofertar ação base, a gente vai ofertar o tratamento da obsessão, a gente vai ofertar todos os recursos que a gente puder para oferecer cuidado e alívio do sofrimento de quem procura. Mas a gente não cura. Cura. Você fala, a cura é sempre uma autocura. Porque ela é do indivíduo. A gente não tem, o que a gente faz é auxiliar, é ajudar, é estar do lado, é oprimir para que a gente possa minimizar as dificuldades. Agora, cura é do indivíduo. Né? Então a gente vai estar do lado e ajudando. Então, a minha resposta nesse ponto é não. Né? Mas isso não quer dizer que a gente faz pouco. O que é menos importante. Essa é a ideia que a gente precisa combater. Como se cura fosse só uma coisa importante, o resto não fosse coisa importante. Pelo contrário. Todo o caminho é importante. Tá? E talvez o mais importante dentro do processo, o final, que é cura, não vai estar no nosso controle. Então não é algo que a gente tem que ofertar, ou, entre aspas, né, mesmo não monetizado, vender. Porque não é o nosso papel isso. Né? O nosso papel é cuidar e vender. E por último, para quem estuda cientificamente, as fake news são claras, mas para o público em geral elas não são. Então, dentro das causas buscadas para o aumento de casos de autismo, o uso de Tilenol, vacinas e agrotóxicos. Nenhum deles tem evidência, né? Como causa única do aumento do autismo. A gente falou, a gente está falando de uma complexidade grande, né? A gente tem algumas evidências de risco, né? De aumento de risco, tá? Isso tem mais a ver com fatores não externos, etc., do que isso. Então, tanto o acesso ao diagnóstico, ao conhecimento da equipe, uma coisa que é super importante que a gente sabe, que é a idade materna e materna mais avançada. Isso é uma coisa, isso é uma causa. Nossa, do 8 anos, do 35 anos, eu acho que meu filho não tem nada a ver. Não é uma condição, são fatores distintos. Então, sim, tem algumas coisas, Tilenol, vacina, Eurodose não tem uma relação direta, causal, mas essas outras coisas sim. Tá? Alguém tem mais alguma questão? Um adulto que desconfie do seu diagnóstico, que ele é funcional, ele está bem, é necessário ele buscar um diagnóstico? Né? Assim, acho que não tem uma questão de precisa, mas se for um caminho também para se entender, para se conhecer, né, para entender as limitações, por que não? O que eu recomendo busque profissionais capacitados, sérios, que vão ter uma avaliação cuidadosa. E não também pode chamar uma coisa por um nome que não é outra coisa. Né? Então, esse cuidado a gente precisa ter. Então, acho que é uma escolha individual, o pessoal de cada um, não vejo como um problema, mas também não vejo como uma necessidade, né? Desse coisa que
Quer falar com a água da gente? Não, é só, Com a você não amigo, hein? Dá até pergunta. era só para dizer que às vezes tem uma relação com o Espírito fazendo com muito de regeneração, com alguém dos filhos que reencarnaram, com essas questões. E às vezes acaba era só que às vezes no Espírito, quando se fala muito do processo de regeneração, sair provas e expiações da regeneração, e há um ato que fala bastante sobre isso, mas às vezes a gente escuta muito dizer que são espíritos que estão vindo, que estão para uma outra situação, preparando esse mundo de regeneração. Tem alguma relação clara entre Sem amigo, né? Eu acho que foi isso, a gente escuta muito isso mesmo, né? Então, vou crianças especiais, nem sei o nome disso, porque para mim faz muito sentido. Mas eu quero dizer o seguinte, essa perspectiva, ela vai na mesma linha do que a gente estava falando antes. Então é autista porque fez coisas na vida passada, e aí vem. Não, é autista porque veio para mudar o mundo. A gente está preocupado com a causa, porque isso não vai mudar. A pergunta que tem que fazer é o para quê, qual é o aprendizado, né? Qual é a necessidade, qual é a característica daquele espírito. Porque, como a gente falou, não é os autistas, é o autista. E um autista vai ser diferente de outro, uma pessoa diferente de todos vocês, cada uma diferente do outro. Então, a gente querer definir, generalizar causas, sempre que a gente generaliza, a gente perde na complexidade, na essência das coisas. Então, pode ser que tenha alguém que é autista que nasceu com uma função de ajudar a evoluir? Pode. Pode ter alguém que nasceu autista com alguma necessidade de mudar? Pode. Mas também pode ter uma pessoa não autista que nasceu com. Não é sobre ser ou não ser autista essa questão. É sobre a necessidade e a missão, o compromisso de cada um. Então a gente precisa descolar essas coisas, de querer justificar o porquê das coisas que a gente não vai saber. Né? E se a gente fugir do porquê e começar a perguntar para quê, eu acho que a gente é mais fiel ao processo de aprendizado aqui na vida. Posso? Claro. Sentir? Você é minha amiga também? Eu sou sua amiga. Eu acho que é muito nessa linha. A gente tem uma pessoa dessa, uma pessoa e a gente tem muito disso no nosso dia a dia profissional específico, com relação à troca, à aprendizagem, né? E a questão da empatia. Só que quando a gente pensa e tem um olhar voltado para a doutrina, eu acho que isso fica muito mais forte. A gente tem um ganho muito maior quando a gente está convivendo nesse âmbito que a gente tem a possibilidade de estar com pessoas diversas. E pessoas diversas não são pessoas com TEA, com TDAH, com TOD, ou seja o que for. Nós todos somos diversos. Então, quando a gente muda isso, quando a gente traz este olhar, que é o olhar de Deus, né? Quando a gente se ama, quando a gente traz isso, faz toda a diferença. Então a gente precisa ter esse acolhimento. Eu também trabalho junto com as meninas aqui, várias aqui da infância. Então nós temos esse cuidado em trazer primeiramente, acima de tudo, o amor. E tudo isso que a gente está fazendo aqui são ferramentas para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível. Errando, sim, acertando algumas vezes, às vezes errando muito mais que acertando, mas é um processo, e é isso que a gente tem que ter autocura, né? O autoperdão. E se a gente tem isso com a gente vai ter com o próximo. Então, é muito importante, você deixou isso muito claro, muito claro. Acho que para a nossa casa, para todos aqueles que estão aqui, isso está sendo maravilhoso, porque a gente tem essa possibilidade de firmar o nosso compromisso com Deus, acima de tudo. E também com o próximo, porque a gente está assumindo um compromisso com a gente mesmo, nos instruindo, nos dedicando, nos amando e amando o próximo. Então, eu acho que isso é fundamental. Desculpa, mas eu tinha que falar. Eu não consigo falar. Hoje eu não fiz. Mas
você não vai fugir do que nós. Primeiro eu quero agradecer a Jacques. Você é minha amiga? Oi, não. Tem muita amiga ou não tem amiga? Não, é amiga. Ele me pergunta, você recebe uma mãe, um pai que tem um filho autista. E você vai receber, como você falou, uma roupa, dia, né? E como é que você encaminha esse pai, essa mãe, essa família, para um tratamento, por exemplo, na área de estado? O que você fala para ela? Você tem que ter muito cuidado com o que você fala, né? Então é essa pergunta. Obrigada. Eu acho que a primeira questão é implementar. Não estou pensando em encaminhar para Ana, mas quando a gente percebe uma criança, um adolescente, que a gente acha que tem, né, alguma coisa diferente, né, não cabe a gente diagnosticar, mas como a gente aborda isso para os pais, com os pais, né? Porque é muito difícil, existe, né? Não, meu filho não tem nada, aí meu filho não. Meu filho só demorou um pouco mais para falar. Qual que é o jeito da gente realmente abordar essa questão com as famílias? Legal, muito boa. As duas perguntas. A primeira, pensando numa família, por exemplo, que já tem esse nome, por exemplo, cheio. Eu acho que a forma de abordar é perguntar. Sabe o que é? Eu acho que a pergunta assim que pergunta tudo. Por exemplo, você gostaria, faz sentido para você passar para a programa espiritual que a gente tem aqui na casa, né? A gente agradece a todo mundo. Você gostaria? Eu gostaria. Que bom, então funciona tal dia. Não, não está bem, não. Então tá bom. Tem outras coisas que você pode vir na palestra, etc. Então, tudo bem. Aí a gente sai do lugar da gente determinar para ofertar. E aí a pessoa escuta. Agora, quando a gente vê que é uma coisa diferente, etc., aí a gente vai. A minha orientação é sempre orientar, mas isso vai para qualquer outra condição de saúde quando chega no atendimento estratégico. Fala, olha, aqui na nossa casa, a gente sabe que a gente precisa cuidar do corpo, da mente, do espírito. A nossa casa vai oferecer esse suporte espiritual, etc., mas a gente sempre orienta que as pessoas também estão passando por uma dificuldade de saúde, possam buscar também um segmento médico, um segmento psicológico, porque nós somos seres biopsicossociais espirituais. A gente vai convidar esse convite desse jeito. Né? Se a pessoa vai buscar isso, não é nosso controle. A gente fica tranquilo e oferecer o que a casa espiritual oferece. Mas a forma de trazer isso, na conversa do pessoal da ANA, por exemplo, a gente faz isso lá também. Por exemplo. Para passar o tratamento da ANA, a pessoa tem que estar no tratamento médico, por exemplo. Na casa espiritual funciona um pouco diferente, que é um outro perfil. Mas a gente pode fazer o convite, né? Então, olha. A gente acredita na casa que precisa dos dois lados. Então, a gente recomenda que você tenha os filhos, se quiser conversar, a gente vai acolher, a gente convida, né? Agora, a gente não vai falar, você tem que ir, né? Você é obrigado, é o nosso papel. Mas trazer essa perspectiva que é espírita, cuidado voltamente do espírito, a gente pode trazer de modo um aconselhamento, né? E aí a pessoa vai escolher essa hora assim. A última pergunta agora. Obrigado. É o seguinte, eu acho que existe uma falta de educação nossa, né? E a gente precisa estar preparado para os ambientes. Por exemplo, não só em relação ao autismo, às vezes uma criança chorando, todos nós, lógico, estamos querendo ouvir a palestra, mas de repente a criança começa a chorar, começa a agir de forma diferente, parece que as pessoas se incomodam, né? Eu acho que queria saber de vocês se existe uma receita, o que a gente pode fazer para buscar essa solução, né? E a pessoa, mesmo a casa esteja caindo, manter a consciência de estar entendendo aquilo que está sendo transmitido. O que você falaria sobre isso? Legal. Se você souber essa receita, não tiver, vai buscar ela, ela vai se incluir gratuitamente para a vida inteira. Mas eu entendi a sua pergunta, porque são situações reais que acontecem, né? Mas a gente precisa então responder de uma forma simples e depois eu posso responder, né?
poderia seguir aquele que é o bem modelo da nossa vida. E se tivesse pergunta para ele, também poderia a gente com uma frase: deixar as minhas assim. Pronto. Não precisaria falar mais nada a partir daqui. Porque a casa espírita é o lugar das crianças também. E a gente exigir, dependendo da criança, do momento da fase, porque ela tem a mesma capacidade de a gente sentar aqui e ouvir uma palestra, a gente não vai conseguir, porque nem neurônio para fazer isso nesse momento. Tá? É claro, eu quero trabalhar você inteiro. A gente pode pensar em coisas, né? Vamos colocar uma atividade dessa criança, pergunta à mãe como que pode fazer sem também escola, né? Chama o evangelizador que tem mais aptidão, mais momento, para ele buscar algum recurso. A atividade vai exigir mais da gente fazer isso. Não é simplesmente, mãe, dá um jeito de seguir aí, tira esse salão. Esse é o jeito simples, rápido, mas não talvez mais claro. Né? Então a gente vai exigir mais da gente. Eu acho que o compromisso maior é nosso, somos adultos e conseguimos entender isso. Então a gente também agir igual a criança do lado e de um caminho do outro. Né? A criança grita a gente. Facilitar, a gente está fazendo o que igual, é mais difícil que ela. Então a gente precisa entender formas de adulto de lidar com isso. Tá? Vai ser sempre a mesma forma, vai ser sempre do mesmo jeito, não vai. Então a gente vai ter que olhar para a situação, pensar como é melhor resolver aquilo e buscar resolver. Essa seria a frase prolífica. A frase simples, correta seria deixar a criança. Acho que isso entende, né? Usando as suas palavras, atrapalhando interrogação, para quê? Porque essa criança está no meio da palestra. Como evangelizadora, acho que é assim que a gente encara. Mas gostaria de agradecer demais você, a Granage, por ter vindo. Não tenho palavras mesmo. Muito obrigada. Acho que já a Maria te agradece imensamente. Muito obrigada. Sigam a gente nas redes sociais. A palestra de hoje ficou gravada no YouTube da Anicotia. Vocês podem entrar em contato conosco através do Instagram da Anicotia, encaminhando casos do tratamento aqui, encaminhando até algumas questões ou perguntas para o Marcos, para em São Paulo, que a gente consegue fazer essa ponte. Mais um aviso para quem achou que ia sair daqui sem coxinha fluidificada, a lanchonete vai estar aberta, podem, ela está fluidificada, não vai aumentar o colesterol, não vai aumentar, a lanchonete está aberta no final. A palestra ficou gravada e a Anicotia, nosso atendimento é aos sábados à tarde. As palestras são das 16 às 16h30 e a gente transmite ao vivo no YouTube. Assistam, tá bom? Curtam a gente lá e da São Paulo também. Assim vocês ficam sabendo de outras palestras como essa, de eventos do MEDNESP que vai estar aí em 2027 em Recife ainda. E esse ano a gente tem a jornada de São Paulo em setembro. Tá certo? Mais alguma coisa? O Marcos vai fazer a prece final, porque eu ia chamar uma FUN, responsável pela comunicação, mas ela quis fugir da prece, já fez a fala dela. Então, o Marcos vai fazer a prece final. A gente falou um pouco. Na verdade, eu quero fazer a prece com o meu amigo, cara. Aqui comigo, ó. Tá bem? Certo? Está mostrando. Segurar as mãos, né? Então vamos fechar os olhos, elevar os pensamentos a Jesus, rogando ao nosso divino amigo que possa conduzir os nossos corações e as nossas mentes a lugares de harmonia e de paz. Temos aprendido contigo, Senhor, que acolhe a todos sem distinção.
que tem o amor como uma bússola da sua própria existência, ao farol da sua própria vida, que tem conduzido as nossas embarcações na trajetória da vida como um timoneiro fiel e preciso, para que dentro desse barco de amor, do qual todos fazemos parte, todos possam se sentir incluídos, respeitados, amados e acolhidos. Que do nosso coração possa partir as nossas melhores vibrações, os nossos melhores pensamentos, e que nos falte, Senhor, a oportunidade de servir e aprender uns com os outros, independente das condições que viemos a atravessar. Que esse espaço sagrado do nosso coração seja um altar de luz e amor para todos aqueles que venham a cruzar o nosso caminho. Que das nossas particularidades, do pouco que cada um possa oferecer, se junte no muito da nossa coletividade. E que essa prece alcance os corações de famílias e pessoas que vivem as suas necessidades, para que sintam-se também amadas, vistas, acolhidas nas suas necessidades e se sintam também importantes, capazes de seguir na vida da melhor forma. Obrigado, Jesus, por tudo